Existem algumas situações na Bíblia que encontramos em que a oração foi a chave correta, foi a virada na vida de personagens bíblicos, como Daniel na cova dos leões. Daniel, ele foi acusado por orar a Deus, desobedecendo um decreto do rei, porém Daniel orava para o Deus verdadeiro. E Daniel era tão atacado por invejosos, tão atacado por pessoas que não gostavam da forma com que ele agia, que achavam que estava agindo da forma correta, mas quando na realidade era Daniel que estava certo. Quantas pessoas não tem por aí te atacando, né? Falando de você, achando que elas estão corretas, quando na realidade você é o escolhido, você é a escolhida, e se prostra diante de Deus e ora. Eu venho nesse vídeo te falar, se você ora apenas uma vez, experimenta orar 2 vezes ao dia, experimenta orar 3 vezes ao dia, e Deus vai agir em teu favor, Deus vai te guardar. Mesmo Daniel orando 3 vezes ao dia, sabendo do perigo, ele continua orando, porque o crente fiel, ele sabe que se chegar ao fim dele, ele será salvo, e se não chegar, Deus vai agir na terra. Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel também foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. E o rei reconheceu o poder de Deus de Daniel. Talvez você também seja como Ana. Ana, a mãe de Samuel. Ana era estéril e sofria zombarias de Penina. No templo, Ana orou com amargura de alma pedindo filho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, 11. Deus ouviu a sua oração. Ela teve Samuel e o consagrou a Deus. Aleluia. Samuel foi profeta, Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote, Samuel foi uma pessoa separada para a obra, e Ana entregou Samuel a Deus, e Deus protegeu o menino. Debaixo de um zimbro, de um pé de zimbro, eles iam morrer de sede, mas Deus não deixou. Quem ia morrer de sede? Ana e Samuel, pequeno Samuel, porque Ana tinha sido liberta. Ana era escrava, mas ela foi liberta. Portanto, a única coisa que Ana levou foi as suas roupas, sandália e o cantil de água. Porém, no deserto a água acaba muito rápido. Ia desidratar, ia morrer, mas debaixo do pé de zimbro, quando estava desfalecendo, Deus mandou o anjo. E um anjo grande, porque ele disse que o anjo apareceu longe de Ana, a um passo de distância do anjo. Quando o anjo deu um passo, chegou perto de Ana, encheu o cantil do menino e eles puderam continuar. É assim que Deus faz. Você não vai morrer nessa guerra, você não vai desfalecer nesse deserto. Deus vai mandar o anjo e vai encher o teu cantil, e tu vai poder beber dessa água e poder continuar. Receba essa água agora. Receba força agora para você continuar, para você andar, para você, aleluia, chegar no seu objetivo. Eu acredito na tua vitória. Eu acredito que esse deserto não veio para te matar. Esse deserto veio para te deixar mais forte. Em nome de Jesus. Jesus no Getsemane também orou. Ele estava angustiado. Não tinha ninguém que acompanhasse Jesus. Não tinha ninguém que aguentasse o pique de Jesus. Mas Jesus estava sentindo que ele seria preso e seria crucificado. Na verdade, Jesus já sabia de tudo. Ele só estava angustiado. E a oração de Jesus foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mateus capítulo 26, versículo 39. E depois, fortalecido, enfrentou a prisão e cumpriu sua missão até a cruz. Uma missão pesada, uma missão
aleluia, de um fardo que nós não teríamos capacidade de suportar. Provavelmente nós morreríamos no processo. Mas Jesus não era um ser terreno. Jesus era um ser de outro mundo. Jesus era um ser do reino, aleluia, espiritual. E precisava passar por isso. E Jesus deixou para nós o seu sangue carmesim, para nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Aleluia. Elias também orou quando foi desafiado pelos profetas de Baal, para provar qual Deus era verdadeiro. Então, na oração, Elias pediu que Deus respondesse com fogo para mostrar que ele é o Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. E o fogo desceu do céu, queimou o altar, e o povo se prostrou diante de Deus. Está vendo como Deus age segundo a oração? Se você não fala nada, Deus sabe o que está acontecendo com você, mas você precisa abrir a boca e falar com Deus, falar para Ele. Deus, está acontecendo isso e isso comigo, por favor me ajude. Deus gosta que quando nós, filhos, vamos até Ele, explicamos e falamos o que está acontecendo, Ele quer ouvir de nós. Ele quer que nós o procuramos. Aleluia. Talvez você esteja em desobediência, como Jonas, que desobedeceu a Deus e foi engolido por um grande peixe. Mas dentro do peixe, clamou a Deus com arrependimento e Deus mandou o peixe vomitar Jonas. Às vezes nós estamos com cabeça dura, querendo agir da nossa forma, mas nós não enxergamos que nós estamos em desobediência. Nós não vemos e nós não queremos admitir que nós estamos errados. E muitas vezes Deus permite certas coisas em nossas vidas por conta da nossa desobediência. E também nós podemos orar pedindo sabedoria de Deus, assim como Salomão. Salomão orou, mesmo jovem e inseguro para governar Israel, pediu oração, pediu sabedoria para liderar o povo com justiça. 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 a 9. E Deus lhe deu sabedoria e também riquezas e honra como bônus. Aleluia, porque Deus é fiel. Meu amado, nós, para movimentarmos a mão de Deus, para conseguirmos o favor de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Nosso coração precisa estar contrito, nosso coração precisa estar, aleluia, derramado na presença de Deus. Nós precisamos admitir que somos pecadores para que Deus possa nos ouvir. Precisamos admitir que não somos nada, assim como fez Abraão, que disse que do pó viemos e ao pó retornaremos. Nós não somos nada diante de Deus. Nós devemos nos humilhar sim para Deus, e Deus nos exaltará. Mas aquele que se exalta a si mesmo, Deus abaterá. Eu prefiro, aleluia, me humilhar para Deus. Eu prefiro dizer para Deus que eu não sou nada, porque realmente eu não sou diante dele. Então, que nós possamos ser fiéis, orar a Deus e buscá-lo verdadeiramente de todo o coração. Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nesse versículo vemos que quem busca Deus está perto de Deus. Aquele que busca, ele acha. Aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que vive na presença de Deus, ele é alegre, feliz, encontra segurança, paz verdadeira. Não a paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece é uma paz etérea, fugaz. Ela vai embora muito rápido. Mas a paz, a alegria, a plenitude que Deus oferece quando estamos diante da sua vontade, fazendo a sua vontade, vivendo de acordo como Deus determinou, então Deus vem e nos preenche da paz verdadeira, do amor, da plenitude,
do gozo. E isso é somente 1% de tudo o que tem no céu. No céu que está preparado para nós, nós vamos sentir isso 100 vezes mais. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais dia nem noite. Deus será o nosso sol. Aleluia por isso. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui o salmista declara com fé e veemência que Deus é seu abrigo seguro. É o meu abrigo seguro. É o teu abrigo seguro também. Sua força nos momentos difíceis. Ele escolhe confiar plenamente no Senhor. Quando pensamos que estamos fracos, é aí que o poder do Senhor se manifesta na fraqueza do homem. Então o homem ele se torna forte. Aleluia, essa palavra é fiel. Versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus ele sempre nos livra das armadilhas ocultas e dos perigos que ameaçam a vida, como doenças e ataques invisíveis. Essas doenças, elas fazem parte da imprevisibilidade da vida, da imprevisibilidade do amanhã, onde tem coisas na vida que não controlamos, que nós não está no nosso controle, bem como ataques no mundo espiritual, que são ataques invisíveis, são ataques de todas as formas, são ataques no nosso pensamento, são ataques, aleluia, para que possamos abrir a boca e falar algo que não devemos. São ataques que utilizam outras pessoas para nos machucar. São ataques que criam situações para nos atingir. É bem verdade que o inimigo ele conhece a nossa fraqueza. Cada um vai ter a sua fraqueza específica. Cada um vai ter aquele pecado de estimação que volta e meia vai cair. Mas eu quero te dizer nessa palavra que o Senhor ele vai te livrar da tentação no dia mau, que você vai conseguir se livrar daquele pecado que tanto te atormenta, que volta e meia você pratica. Então o Senhor vai te dar estratégias para você contornar essa situação e você poder sair vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Como uma ave protege os seus filhotes, assim Deus cobre aqueles que o amam. A palavra é a nossa defesa contra o mal. Aleluia. Na palavra de Deus nós podemos encontrar que quando o inimigo ele nos ataca, se nós resistimos a ele, ele fugirá de nós. Resistir e resistir com a palavra. Mas para resistirmos com a palavra nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Nós precisamos saber utilizar e manejar a palavra, que é a espada do Espírito, da maneira correta, juntamente com a fé, que é o escudo que nos protege, aleluia, de todo o ataque do mal. Bem como na nossa retaguarda ou na nossa frente está Jesus, está Deus, Espírito Santo intercedendo por nós. E Deus, como um grande Pai, aqui é conjecturado como uma ave que protege os seus filhotes. Ora, se Deus provê a alimentação e a proteção dos animais, das aves do campo, por que Ele não vai prover aquilo que nós precisamos? Outrora, nós não somos mais importantes do que os passarinhos? Então, por que muitas vezes nos encontramos preocupados se o próprio Jesus falou para nós não nos preocuparmos com coisas vãs, não nos preocuparmos o que vamos comer amanhã,
não nos preocuparmos o que vamos vestir, o que vamos calçar. Aleluia, porque o amanhã não nos pertence, pertence somente a Deus. Portanto, esteja preparado no dia de hoje, porque o soar da última trombeta pode acontecer a qualquer momento. Esteja preparado para o arrebatamento e também esteja preparado para deixar esse mundo, porque nós não sabemos nem a hora e nem o momento desses dois acontecimentos. Amém? Aleluia! Deus é fiel. Versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Quem confia em Deus não precisa temer nem os perigos que surgem na escuridão, nem os ataques visíveis no dia a dia. Nós não devemos ter medo de nada nessa terra, nem no mundo físico e nem no mundo espiritual. Apesar de que o medo, ele nos protege de certas situações, ele nos protege de certos acontecimentos. Porém, quando se trata do mundo espiritual, nós não devemos ter medo daquilo que nós não conhecemos. Parece um paradoxo, mas é isso que Deus e Jesus nos ensina. É isso que o Espírito Santo sussurra aos nossos ouvidos. Porque aquele que está do nosso lado, ele é maior daquele que está do outro lado e quer o nosso mal. Ou seja, Deus que está conosco, ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele tem todo o poder. Por que nós não vamos nos encher de temor, vamos ter medo de algo, se Deus é que está conosco? Se Deus é que está conosco. Portanto, devemos sempre depositar nossa confiança em Deus. E se você ainda sente medo, é amedrontado, apresente a Deus. E Deus, ele vai mudar a tua situação.